Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Gol de Mapa. Sou o Jande, professor de Geografia e muito apaixonado por futebol, e o episódio de hoje vai falar sobre a história da Copa. Nós vamos abordar a primeira Copa do Mundo que não acontece na Europa ou na América. No caso, acontece no continente asiático em dois países diferentes, Japão e Coreia do Sul em 2002. Foi desafiador convencer os dois países asiáticos em dividir a sede, decidirem a abertura e a final, mas os dois países se entenderem passaram a se organizar. O fuso foi uma das maiores preocupações com jogos de manhã ou madrugada. Os 20 estádios utilizados eram novos e modernos, e no momento, França e Argentina eram consideradas as seleções favoritas ao título. Os principais estádios ficavam localizados nas seguintes cidades: na Coreia, em Busan, Daegu e Seul, e no Japão, em Osaka, Shizuoka e Yokohama, onde ficava o estádio da final, o Estádio Internacional. Mascote, ou no caso mascote, seriam três alienígenas chamados Ato, Kazi e Nikki, que juntos formariam os Spherix. A bola era a Fever Nova, ou febre de uma supernova, como o próprio nome indica, com desenhos relacionados à cultura asiática. Sobre a preparação do Brasil, após 1998, Zagallo deixou o comando técnico e a CBF escolheu Vanderlei Luxemburgo, que acumulou o cargo de técnico da seleção brasileira e técnico do Corinthians. Após conquistar o Brasileiro em 98 com o time paulista, ficou exclusivamente como técnico da seleção. Conquistou a Copa América de 99 com 100% de aproveitamento e ainda em 1999 perdeu a final da Copa das Confederações para o México. Muitas polêmicas se acumularam em relação ao técnico em 2000, onde as eliminatórias trouxeram alguns sustos, os conflitos com os jogadores ficavam acentuados e também problemas pessoais. Mas a gota d'água foi as Olimpíadas de Sydney, onde o Brasil foi eliminado por Camarões com dois jogadores a mais. Após a saída de Luxemburgo, foi chamado para o seu lugar Emerson Leão, que também foi acompanhado de muitos problemas, como a Copa das Confederações de 2001, que perdeu o terceiro lugar para a Austrália, e com a saída de Leão, Luiz Felipe Scolari foi chamado e ele trouxe o 3-5-2, um esquema muito criticado no passado. Os problemas continuaram com a eliminação da Copa América de 2001 para Honduras e o risco de ficar de fora da Copa, confirmando a vaga na última rodada contra a Venezuela. Felipão ainda enfrentava críticas por não convocar Romário, onde decidiu apostar no retorno de Ronaldo, que vinha se recuperando de uma lesão gravíssima no joelho. Pouco antes da Copa, o volante e capitão Emerson se machuca, abrindo espaço para a convocação de Ricardinho. O time base da seleção de 2002 era formado pelo goleiro do Palmeiras, Marcos, a linha de defesa com três zagueiros, Lúcio, do Bayer Leverkusen, Edmilson, do Lyon e Roque Júnior, do Milan. No meio, Gilberto Silva, do Atlético Mineiro, e Kleberson, do Atlético Paranaense, formavam a parte central, e nas alas, pelo lado direito, Cafu, da Roma, e lado esquerdo, Roberto Carlos, do Real Madrid. Um pouco mais à frente, Ronaldinho Gaúcho, do PSG da França, e Rivaldo, do Barcelona da Espanha, municiavam Ronaldo, da Internazionale da Itália. Outros convocados, destaques, nós temos os goleiros Dida, que era do Corinthians, e Rogério Ceni do São Paulo, o zagueiro Anderson Polga, do Grêmio, os laterais Belletti, do São Paulo, e Júnior, do Parma, da Itália, os meias Kaká, do São Paulo, Juninho Paulista, do Flamengo, Ricardinho e Vampeta, do Corinthians, e os atacantes Denilson, do Betis, da Espanha, Luizão, do Grêmio e Edilson, do Cruzeiro. As seleções participantes ficavam por conta das sedes Japão e Coreia do Sul, China, Arábia Saudita, França, Dinamarca, Eslovênia, Espanha, Turquia, Polônia, Portugal, Alemanha, Irlanda, Inglaterra, Suécia, Croácia, Itália, Bélgica, Rússia, Senegal, África do Sul, Camarões, Nigéria, Tunísia, Uruguai, Paraguai, Brasil, Argentina, Equador, Costa Rica, Estados Unidos e México. O grupo A era formado pela Dinamarca, Senegal, Uruguai e França, que era atual campeã da Copa do Mundo de 98 e da Eurocopa de 2000, e a França foi a maior decepção da Copa, com apenas um ponto conquistado e nenhum gol marcado, apesar de contar com jogadores como o Henry. Importante destacar que o Zidane se machucou na véspera da Copa, voltando somente no último jogo, mas sem sucesso, e Dinamarca se classificou em primeiro e Senegal em segundo. O grupo B contava com Espanha, Paraguai, África do Sul e Eslovênia. A Espanha se classificou em primeiro e o Paraguai ficou com a segunda vaga por marcar um gol a mais do que a África do Sul.
O grupo C contava com Brasil, Turquia, Costa Rica e China. O Brasil se classificou em primeiro, apesar do primeiro jogo ser um belo teste contra a Turquia, em uma vitória suada de virada e com muitos erros de arbitragem, com um pênalti marcado, no caso foi uma falta fora da área, e uma expulsão do turco Unsal de forma muito equivocada. E os jogos contra a China e Costa Rica foram muito confortáveis. A Turquia ficou com a segunda vaga no saldo de gols. O grupo D contava com Coreia do Sul, Estados Unidos, Portugal e Polônia. A Coreia do Sul surpreendeu e conseguiu 2 vitórias, as primeiras da história em Copas, e consegue o primeiro lugar do grupo D. E os Estados Unidos conseguiu o segundo lugar. Portugal foi a decepção do grupo, até porque contava com o melhor do mundo na época, Luís Figo. O grupo E contava com Alemanha, Irlanda, Camarões e Arábia Saudita. A Alemanha garantiu o primeiro lugar com direito a um 8-0 sobre a Arábia e uma grande atuação do goleiro Kahn contra a Irlanda, apesar do empate. A Irlanda ficou com o segundo lugar. O grupo F contava com Suécia, Inglaterra, Argentina e Nigéria. Era considerado o grupo da morte, tinha a Argentina como favorita ao primeiro lugar, mas esbarrou nos europeus do grupo, vencendo apenas a Nigéria. Suécia e Inglaterra pegaram as vagas. O grupo G contava com México, Itália, Croácia e Equador. O México surpreendeu e ficou com o primeiro lugar, e a Itália, que era a favorita do grupo, ficou com o segundo lugar. O grupo H contava com Japão, Bélgica, Rússia e Tunísia. O Japão, mesmo como uma das sedes, não era esperado como líder do grupo, e os belgas venceram os russos e ficaram com a segunda vaga. Então chegamos nas oitavas. A Alemanha venceu o Paraguai por 1-0, a Inglaterra venceu a Dinamarca por 3-0, a Senegal venceu a Suécia por 2-1, Espanha e Irlanda ficaram no 1-1 e nos pênaltis a Espanha venceu por 3-2, os Estados Unidos venceram o México por 2-0, o Brasil venceu a Bélgica por 2-0, a Coreia do Sul venceu a Itália por 2-1 e a Turquia venceu o Japão por 1-0. As oitavas passaram por muitos jogos polêmicos. O México reclamou de um pênalti, a Bélgica teve um gol mal anulado por falta, mas a Itália foi a que mais reclamou. Totti sofreu um pênalti e foi expulso por simulação, e a Itália teve um gol mal anulado. Dessa forma, a Coreia do Sul acabou passando de forma muito polêmica. Já nas quartas de final, o Brasil venceu a Inglaterra por 2-1 de virada, com gols de Rivaldo e Ronaldinho. Aliás, o gol do Ronaldinho foi numa cobrança de falta que acabou encobrindo o goleiro Seaman. A Alemanha venceu os Estados Unidos por 1-0 com uma grande partida do goleiro Kahn. A Coreia do Sul empatou com a Espanha em 0-0 e nos pênaltis venceu por 5-3. A Espanha reclama por ter 2 gols mal anulados. E a Turquia venceu o Senegal por 1-0 numa grande partida do goleiro Rustu. As semifinais foram decididas pelo placar mínimo. A Alemanha venceu a Coreia do Sul por 1-0 com gol de Ballack, que acabou ficando suspenso para a final pelo segundo cartão amarelo, e o Brasil venceu a Turquia por 1-0 com gol de Ronaldo, decisivo com um bico de chuteira, e outro lance histórico foi quando Denilson atraiu a marcação de 4 jogadores turcos visando segurar a bola. A decisão do terceiro lugar, a Turquia venceu a Coreia do Sul por 3-2. O turco Hakan Şükür fez o gol mais rápido da história das Copas com 11 segundos, que ajudou os turcos em uma campanha histórica levando o terceiro lugar. E então chegamos na final. A partida foi apitada pelo italiano Pierluigi Collina e as duas seleções eram consideradas surpresas em disputar a final, apesar do histórico vitorioso. O Brasil contava com o time completo e era levemente favorito. A Alemanha tinha o desfalque do principal jogador do time, Michael Ballack. O primeiro tempo passou em branco com mais chances para o lado brasileiro. No segundo tempo, aos 3 minutos, Neuville finalizou de falta e Marcos com a ponta dos dedos salvou uma bola que ainda bateu na trave. O goleiro Kahn, que vivia uma Copa do Mundo incrível, falhou ao dar rebote em um chute de Rivaldo, que sobrou para Ronaldo fazer o primeiro gol do Brasil aos 22. Aos 34, após boa jogada de Kleberson, Rivaldo fez um porta-luz, sobrando para Ronaldo dominar e finalizar no canto sem chances para o alemão Kahn. A Alemanha finalizou com perigo no final do jogo com Bierhoff e Marcos novamente fez uma defesa decisiva. E o Brasil é pentacampeão. Vamos formar a seleção da Copa de 2002 com uma formação tática em 4-4-2 e para começar o goleiro Oliver Kahn da Alemanha, com mais de 600 jogos pelo Bayern de Munique, foi eleito o craque da Copa antes da final, onde falhou no primeiro gol. Iniciando a linha de defesa, o sul-coreano Hong Myung-bo, que jogou pelo Pohang Steelers e Kashiwa Reysol do Japão e foi o técnico da Coreia do Sul na Copa de 2026, Alpay Özalan da Turquia, que se destacou pelo Besiktas da Turquia, Aston Villa da Inglaterra e Colônia da Alemanha, Fernando Hierro da Espanha, com mais de 600 jogos e mais de 100 gols pelo Real Madrid,
e o lateral brasileiro Roberto Carlos, com mais de 500 jogos pelo Real Madrid e se destacou no Palmeiras, na Internacional, no Fenerbahçe, no Corinthians, União São João, entre outros. Iniciando no meio de campo, outro sul-coreano, Yoo Sang-chul, que se destacou no San Hyundai e Yokohama Marinos do Japão. Michael Ballack, que vinha sendo o maior destaque da seleção alemã, fez carreira no Bayern de Munique, Bayer Leverkusen e Chelsea, era o jogador mais importante da seleção alemã e fez muita falta na final. Os brasileiros Rivaldo, que novamente volta à seleção da Copa, e Ronaldinho, conhecido também como Bruxo, fez uma ótima Copa, se destacou por clubes como Barcelona, Milan, Grêmio, PSG, Atlético Mineiro, entre outros. E a nossa dupla de ataque começa pelo alemão Miroslav Klose, nascido na Polônia, até recentemente era o maior artilheiro das Copas, se destacou no Kaiserslautern, no Werder Bremen, no Bayern de Munique, os três da Alemanha, e na Lazio da Itália. E Ronaldo, novamente na seleção, artilheiro da Copa com 8 gols, fez 2 gols na final da Copa, seria o craque da Copa se a escolha fosse feita antes da final. E dessa forma nós encerramos mais um episódio do História da Copa. Espero que tenham gostado e podem esperar mais episódios. Muito obrigado pela atenção e até o próximo. Tchau, tchau.